Em Gênesis capítulo de número 11, a partir do versículo de número 10, revela-nos a genealogia de Sem, um dos filhos de Noé, até Abrão. Nós percebemos algo comum que envolvia o costume e a cultura da época de dar nome aos filhos diferente dos nomes dados anterior na família. Pois a cultura hebraica judeia é uma cultura muito ligada a significados, a símbolos. Nomes dados aos filhos refletem muito o que eles creem. Nomes dados por situações que estão vivendo ou um sentido profético do que irá acontecer. Era os sentidos, os significados que eles acreditavam e assim nomeavam os seus filhos. E logo, dando nomes iguais, entendiam ser eles ou ter eles vidas iguais. Então o costume era de dar nomes diferentes. Este costume é quebrado quando o pai de Abrão, Terá, aparece na história. E esta quebra revela nas suas atitudes e ações um pouco da sua personalidade, que era um tanto quanto saudosista. Se não vejamos, Terá tem 3 filhos. Abrão, tem Naor e também Arã. Observe que ele já coloca um dos nomes do seu filho homenageando o seu pai, porque o seu pai se chamou Naor. Agora ele coloca o nome do seu filho em memória do seu pai. Então, ao se relacionar, ao viver e conviver com o seu filho no dia a dia, sempre ao vê-lo, ao chamá-lo, era arremetido à memória passada, de situações vividas, de memórias construídas de um relacionamento entre pai e filho. Isso é normal. Porém, ao colocar o nome do filho, ele sempre vai estar voltando ao seu passado. Não obstante a isso, a Bíblia diz que um dos seus filhos morre, Arã, e este teve um filho chamado Ló. Então ele passa a criá-lo e também agora, criando o neto, lembrando sempre do seu filho que morreu, sempre voltando ao passado, todas as vezes que ele está se relacionando com o neto que agora é criado por ele. Não obstante a isso, ele sai de Ur dos Caldeus, na grande Mesopotâmia, e entre muitas cidades e opções que ele podia ou poderia escolher, ele escolhe uma cidade com o nome do seu filho que morreu. Ele vai se estabelecer em Arã. E a Bíblia diz que ali ele vai morrer. Observe, se não, é um homem amarrado no passado. É um homem que está acorrentado nas suas memórias. E tudo quanto ele faz hoje está o arremetendo no ontem. E ele vai morrer nas terras da lembrança. Talvez seja por isso que uma das primeiras palavras que Deus fala com Abraão é: vai para uma terra que eu te mostrarei. O que eu tenho para você, Abraão, é um futuro. Não seja como o seu pai, que morreu amarrado no passado.
Deus tem um futuro brilhante, um futuro maravilhoso reservado para você. Mas se você ficar amarrado, acorrentado no passado, você não conseguirá viver o seu presente e nem desfrutar do seu futuro. Faça como o apóstolo Paulo, que disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. Existe algo maravilhoso te aguardando no amanhã. Sacode a poeira, levanta a sua cabeça. Talvez o seu passado não foi nada bom, mas eu venho com uma palavra de esperança para você. Deixe o que passou, passou, não volta mais. Olhe para o alto e certamente o seu amanhã já está garantido em Cristo Jesus.